A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado e minha amada irmã, louvado seja o nome do Senhor, que nos permite mais um dia, que nos concede mais este dia. Podemos estarmos aqui, aleluia, entrando na presença do Senhor, entrando no Santo dos Santos, buscando a presença, a essência do nosso Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro neste dia de hoje, aleluia, para que a nossa oração seja alcançada, Senhor. Nós possamos orar, clamar, que as nossas orações se cheguem ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, como incenso, um cheiro suave às suas narinas. Nós possamos neste dia de hoje, neste terceiro dia do propósito, de 52 dias, reconstruindo muros e restaurando vidas diante de Deus. Aleluia! Que hoje não seja apenas mais um dia na sua vida, mas sim que nós venhamos completar a boa obra. Aleluia! Bem, esta semana estaremos falando sobre chamado e sensibilidade espiritual. Eu louvo e exalto o nome do Senhor Jesus por tudo que o Senhor nos fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos capacitar, nos direcionar, nos ensinar, nos conduzir. Aleluia, todos os dias de nossas vidas. Bem, ontem nós falamos sobre ouvindo a dor do povo, o impacto que as más notícias causam sobre as nossas vidas. Também entramos neste propósito agradecendo a Deus. Por quê? Com os olhos da fé, crendo que durante esses 52 dias do propósito, mas ainda 10 dias, aleluia, de louvor e gratidão a Deus, nós já tenhamos recebido aquilo que nós estamos buscando diante. Amém? Sou a missionária Márcia Rosana. Você que está aqui no canal do Ministério da Reconciliação, eu quero te agradecer por este momento. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em o nome de Jesus. Você que está nos assistindo, que ainda não conhece o nosso trabalho, acesse o nosso canal no YouTube, no Telegram, no Facebook, no Instagram e agora também no WhatsApp. Que o Senhor ele venha manifestar a glória dele sobre a tua vida. Bem, nosso trabalho é evangelizar, é levar a palavra do Senhor. E quando o Senhor ele coloca um propósito no nosso coração, tanto no meu como no esposo, nós fazemos aqui, apresentamos a vocês também, para que vocês também possam ser. Então este projeto o Senhor ele colocou no meu coração. E dentro deste projeto ainda existe outro que estaremos falando mais para frente. Amém? Então não perca nenhum dia, não perca nenhum momento, busque a presença do Senhor, confia nele, deixa que o Senhor ele faça a grande obra que ele tem para realizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Tão somente creia, diz o Senhor Jesus. Eu louvo e exalto o Senhor por este momento. Quero pedir a você, meu amado e minha amada irmã, você que não é inscrito nos nossos canais, se inscreva, compartilhe a mensagem. Seja você também um instrumento nas mãos do Senhor para poder evangelizar e levar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, nos apresentar diante de Ti, porque hoje o nosso tema fala sobre oração. E como falaremos sem oração, em oração, sem sabermos orar? Amém? Não importa as palavras, não busque as melhores e mais lindas palavras, porque o Senhor ele sonda o nosso coração. O Senhor, ele esquadrinha os nossos pensamentos e a concordância na oração, ela está no falar, no pensar e também no sentir. Amém? Então vamos orar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você, meu amado e minha amada irmã, a estar orando juntamente comigo, apresentando este projeto, apresentando a sua vida, apresente as nossas vidas também em suas orações, para que o Senhor possa continuar nos fortalecendo, para que nós possamos continuar levando a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Deus de poder e Deus de glória, eu oro neste momento, Senhor, já agradecendo por mais esta presença, por mais este dia, esta oportunidade que o Senhor nos concede, para que, Senhor, a Tua vontade, a Tua obra, ela seja feita, Senhor, em nossas vidas.
Em o nome do Senhor Jesus eu oro, Pai amado e Pai querido, pedindo a Ti, Senhor, perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos ajude, nos conduza, Senhor, conforme o Teu Espírito Santo. Sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai amado e Pai querido. Ah, Papai, eu creio que até o findar deste projeto haverá, Senhor, sim, cura, restauração, transformação de almas, Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, quando nos chama, quando nos convoca, Pai, eu creio que o Senhor se responsabiliza pelo resultado, e eu oro neste momento pelo meu amado, minha amada irmã, apresentando também diante de Ti a minha vida, a vida do meu amado esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste momento encontra-se, Senhor, em descanso, descansando, Senhor, aleluia, porque o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Eu oro pela cura física sobre a vida dele. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que toda trama e toda armadilha de Satanás, Pai amado, sobre, Senhor, as nossas vidas caia por terra na autoridade que é no nome de Jesus. Amado e querido, eu oro também pela vida dos meus amados irmãos que estão aí nos assistindo, que estão acompanhando este propósito, Pai. Que o Senhor possa visitar a vida deles, a casa deles, a família deles, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, a vida deles, Pai, no nome do Senhor Jesus. Visita do alto da cabeça a planta dos pés. Vai repreendendo, vai paralisando, Senhor, toda ação maligna, no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, meu Deus, que não provém do Teu Espírito Santo, que não provém do Senhor, que seja removido na autoridade que é no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por uma mente sadia, Pai, pelo um coração limpo, Pai amado, um coração perdoador, um coração humilde, um coração de servo, um coração, Pai amado e Pai querido, ensinável, para que o Senhor possa manifestar a Tua glória e o Teu poder, para que o Senhor possa realizar, Senhor, e concretizar a Tua boa obra em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, Pai amado e querido, eu oro neste momento, porque hoje estaremos falando de oração, uma oração que gera um movimento, uma oração, Pai amado e Pai querido, que chega, Senhor, até a Ti, Papai, e aleluia, e eu creio, em o nome de Jesus, que orações serão respondidas, Pai amado, para louvor e glória do Teu nome, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que estaremos aqui testificando da Tua bondade, do Teu amor leal, Pai, do Teu, aleluia, do Teu carinho, do Teu cuidado, do Teu zelo. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque mesmo em tempos difíceis, quando nós esmurecemos, o Senhor permanece firme, inabalável, o Senhor continua olhando por nós, cuidando e guardando-nos, ó Deus. Em o nome de Jesus, assim eu oro, já te agradecendo, louvando e exaltando o Teu nome, pedindo a Ti, Espírito Santo de Deus. Dai-me, Senhor, entendimento, conhecimento da Tua palavra, que o Senhor venha direcionar este trabalho. Aí eu peço a Ti, vá à frente, Senhor, e faça o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado e minha amada irmã. Aleluia, por este tempo de renovo, de restauração, por este tempo de reconstrução, de alinhamento com os céus. Porque o Senhor, Ele tem nos chamado, Ele tem nos convocado para que nós venhamos, aleluia, nos apresentar diante. Os tempos estão difíceis e eu oro para que o Senhor esteja no controle de tudo, para que o Teu povo venha ser fortalecido presença, para que possamos permanecer em pé diante das circunstâncias e das situações que estão se apresentando e que ainda hão de apresentar. Amém? Glória a Deus. Vamos então à leitura. O livro de hoje é Neemias, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. A versão que eu estarei lendo aqui é a versão Almeida Corrigida Fiel. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos seus filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo.
Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu e à oração dos teus servos, que sejam temer teu nome. Faze prosperar hoje teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui na versão NVI está um pouquinho somente diferente, porque diz assim no versículo 5: Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, diante desta palavra, podemos ver que Neemias, ele se apresentou a Deus, ele começou a falar de algumas características, qualidades do Senhor. O Senhor, ele é misericordioso, ele é fiel, aleluia. E Deus, ele tem zelado, ele tem cuidado de nós, aleluia. Bem, aqui também vai nos falar o quê? Que ele faz um pedido a Deus, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Ali ele estava falando do povo de Israel, para que Deus pudesse ouvir a oração que ele estava fazendo, aleluia, a Deus, em prol do povo de Israel. Ali Neemias, ele nos dá uma grande lição. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós precisamos tirar toda a capa de religiosidade, toda a capa de santidade e nos apresentar humildemente. Nos humilharmos diante da presença. Pedirmos perdão ao Senhor pelos pecados que nós cometemos. Nós vemos que aqui Neemias, ele faz a oração em favor do povo e confessa os pecados para que nós, israelitas, temos cometido diante de ti. Ele se inclui
neste meio. Ele não se retira deste meio. Então, quando nós formos orar, faz necessário reconhecermos sim os nossos pecados diante de Deus. Tanto em pensamento, porque muitas vezes nós não pecamos em ação, mas pecamos em palavra, em pensamentos, pecamos também no intentar. Então, que nós possamos nos apresentar diante de Deus. E assim, pecado, ele tem nome, meus. Todo pecado tem nome. Então, assim, do jeito que quando eu quero uma bênção, eu falo, Senhor, eu preciso de uma bênção na área tal, 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 tal. Eu preciso, Senhor, de um milagre na área tal, 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 tal. A oração também, de confissão de pecado. É necessário eu falar, Senhor, me perdoa, porque eu pequei assim, 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 assim. Eu pequei contra fulano de tal, ou eu pequei nos meus pensamentos. Aleluia. E muitas das vezes, meus amados, o pecado nos pensamentos ele é pior. Por quê? Nós omitimos do homem, mas não de Deus. Então o Senhor, ele esquadrinha os nossos pensamentos. Não adianta eu querer orar a Deus sem me apresentar, sem me humilhar, sem descer na olaria e reconhecer que sou pecadora e que eu necessito do perdão de Deus. Aqui Neemias, ele estava agindo como um intercessor. Porque ele estava se colocando diante de Deus em favor do povo. Ele não estava olhando para aquilo que ele necessitava. Ele estava buscando a Deus, aleluia, pela necessidade que o povo estava precisando, estava passando naquele momento. E isso nos dá uma grande lição. Qual é o tempo que nós temos nos apresentado a Deus em favor do nosso próximo, em favor da nossa nação, em favor da nossa família, da nossa parentela, da nossa vizinhança, em favor do nosso bairro, em favor da nossa cidade, em favor, aleluia, do nosso local de trabalho, em favor do local aonde o Senhor nos permite congregar? Qual é o tempo que nós temos dedicado a Deus em prol de todos eles? Às vezes nós achamos que os nossos problemas são maiores, mas o Senhor, ele nos apresenta situações ao qual nós necessitamos entender que nós precisamos da presença de Deus. Nós necessitamos do agir, do mover do Senhor. Aleluia. Então, que a partir deste tempo, deste momento, nós venhamos orar mesmo para que gere o movimento que eu estou falando aqui, que a palavra nos ensina, né? Não é barulho. Mas você viu que o movimento, vai haver um movimento nos céus. Aleluia. Em favor daqueles que nós temos buscado ao Senhor. Se nós crermos, o Senhor, ele pode sim operar. O nosso Deus não é limitado, não. Ele é ilimitado, porque ele pode todas as coisas e ele realiza a obra dele. Na forma, na maneira, no tempo, conforme Ele quer. Amém? Mas que nós venhamos nos dispor a buscar a presença do Senhor. Buscar, aleluia, o querer dEle sobre as nossas vidas. Para que possamos realizar a vontade e a obra conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Bem, aqui a oração de Neemias não foi superficial. Nós vemos que Neemias, ele teve um alvo, ele teve um foco, ele foi direto ao Senhor. Ele apresentou-se ao Senhor em prol daquele povo que estava passando necessidade, que estava sofrendo, estavam angustiados. Ele se condoeu da dor daquelas pessoas. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Quando ele falou, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Por que temível? Nosso Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, não adianta eu ficar no engano que Deus ele é só amor. Não, ele é justo. Ele é temível. Por quê? Nós precisamos temer ao Senhor. E temer a Deus é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer sua soberania, o seu poder. Aleluia. É respeitar. Aleluia. É obedecer. Bem? Então, Neemias ali, ele confessou os pecados do povo e também se incluiu nessa confissão, demonstrando humildade e também arrependimento. Além disso, ele apresentou ali seu pedido com fé. Nós
Falamos um pouquinho de fé no primeiro dia. Porque se eu não tiver fé, como eu vou crer que Deus ele vai fazer? Ou eu só vou orar por orar e não esperar nada em Deus? A palavra diz que o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu louvo e exalto o Senhor. Então que nós venhamos confiar no Senhor, que nós venhamos ter fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos lembrar também, assim como Neemias, ele começou lembrando-se das promessas de Deus. Quais são as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida e que por algum momento de tribulação você perdeu fé que Deus pode realizar, que Deus ele pode fazer. Aleluia. Que nós venhamos entender que Deus ele é grande poder, que o Senhor pode sim fazer. Que nós venhamos aquietar o nosso coração e confiar no Senhor. Amém? Ali também, o que nos mais chama a atenção aqui neste livro é que a sua oração não ficou apenas em palavras. Ele foi ao ponto de partida para uma ação transformadora. Neemias ele buscou a Deus primeiro e a partir daí recebeu direção, coragem e favor para enfrentar o rei e liderar a reconstrução. Este enfrentar aqui não é aquele enfrentamento de debate ou de querer se mostrar superior. Não. Porque naquela época, se alguém se apresentasse diante dos reis, ali sem autorização, a pessoa poderia ser passível de morte. Então você vê que Deus ele deu coragem a Neemias para se apresentar, ou seja, para enfrentar aquela situação e se apresentar diante do rei. E isso nos ensina que a oração verdadeira ela gera movimento. Não é fuga da realidade, amém? Mas força para encarar os desafios. Quando oramos com intensidade e fé, Deus ele não apenas nos consola, mas nos impulsiona. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a agir, a reconstruir e a ser resposta para a necessidade ao nosso redor. Então, nós não venhamos nos limitar. Nós venhamos nos apresentar, diante de Deus. Nos apresentar, confiar que Deus ele pode fazer sim. Ele pode e Ele quer. Basta que nós venhamos nos posicionar, nos colocar na posição, nos colocarmos na brecha, crer, confiar e orar. Aleluia! A oração, ela é o combustível para a ação. Primeiro nós dobramos os joelhos, depois erguermos as mãos para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, meu amado e minha amada irmã, neste momento, aleluia, te convidar para que nós venhamos buscar a presença em oração. Eu quero convidar você que está me assistindo neste momento que você traga à memória, a lembrança, aquilo que um dia para você era perda, aquilo que te tirou a paz, que desanimou você de concluir aquilo que o Senhor ele colocou sobre as suas mãos. Nós venhamos orar neste momento, deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar, para que a vontade do Senhor se faça em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Então, vamos buscar a presença do Senhor. Louvado seja o nome. Convido você a fechar os teus olhos neste momento, a ligar os seus pensamentos alto, para que o Senhor possa operar o milagre. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano Pai querido e amado, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, aleluia, para que o Senhor possa fazer, Senhor, a sua vontade, o teu querer sobre as nossas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus, faça, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Pai amado e querido, em nome de Jesus, aleluia, manifesta, Senhor, o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, Deus. Em o nome de Jesus, eu oro neste momento aqui, pedindo, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor possa nos ensinar a correr primeiro para ti,
em todas as situações, Pai. Dai-nos, Senhor, um coração sensível, que ore com intensidade, sinceridade, Pai. Fé viva, verdadeira. Em o nome de Jesus, que as nossas orações não sejam apenas palavras, mas que se movam, aleluia, Pai. Que nos movam, na verdade, para viver conforme a Tua verdade, a Tua vontade, Pai. Que nós venhamos ser um instrumentos de transformação. Ah, Deus poderoso, Pai amado e querido, eu oro neste momento, Pai. Pedindo, meu Deus e meu Pai, que a Sua vontade, o Teu querer, Senhor, aleluia, se faça em nossas vidas. Meu Deus, que independente das situações ou papai, dos momentos que nós estivermos passando, que a nossa oração, Pai, seja como a de Neemias, profunda, honesta e cheia de fé. Meu Deus, que nós venhamos orar, buscar, Senhor, a Tua presença e esta oração venha gerar um movimento sobrenatural. Aleluia! Porque primeiras coisas acontecem no reino celestial para que depois possa acontecer aqui no terreno. Pai, eu oro neste momento. Em o nome de Jesus, Pai, dizendo que Tu és santo, em poder, em ternura, Pai, digno de louvor por todas as Tuas obras, Pai. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é fiel. As Tuas promessas, Pai amado e Pai querido, elas são verdadeiras, elas se cumprem em nossas vidas. E nós, Pai amado e Pai querido, venhamos, ó Deus, por meio da Tua palavra, ter a direção. Que nós venhamos confessar, ó Senhor, a nossa fraqueza, as nossas falhas, Pai. Em o nome de Jesus, confessamos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso orgulho, omissão, medo. Em nome de Jesus, muitas das vezes a tendência de agir segundo as nossas estratégias, as nossas vontades, antes de buscar a Tua face. Eu peço perdão neste momento, Pai, pelas palavras que eu deixei de interceder, Pai. Às vezes que o Senhor me colocou a orar e eu acabei negligenciando. Pai amado e querido, eu oro neste momento pedindo perdão pelas palavras impensadas, as atitudes que feriram algum irmão, Pai, e por toda a resistência ao Teu poder, ao Teu mover. Lava-me, Senhor, com o sangue de Jesus, purifica o meu coração e dá um espírito contrito e renovado. A mim e aos meus amados irmãos, Pai amado, eu oro neste momento. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai, por não nos abandonar, não abandonar o Teu povo e por ouvir, Senhor, o clamor dos que Te buscam, Senhor. Agradeço porque o Senhor me enxerga. O Senhor enxerga, Senhor, as minhas dores, assim como dos meus amados irmãos, os muros caídos e os corações cansados, ó Pai. Eu Te agradeço pela provisão que já tem preparado, Senhor, em o nome de Jesus, mesmo quando eu ainda não a vejo. Senhor, agora eu Te peço com fé, em nome de Jesus, revela-me, Senhor, a Tua vontade clara para este momento. Dai-me, Senhor, a visão para ver o que precisa ser reconstruído em mim, na minha casa, na minha família. Ore, meus amados, com fé e convicção em nome de Jesus, na minha comunidade e na obra que confiaste a mim. Senhor, como Neemias eu peço, não por glória própria, mas por amor ao Teu nome, que o Senhor me dê sabedoria ao falar, favor diante das autoridades e palavras para convencer, Senhor, corações. Em o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, Pai, de uma forma grande e poderosa. Em o nome de Jesus, abre, Senhor, as portas que ninguém pode fechar. Concede-me, Senhor, ousadia para pedir e humildade para obedecer. Concede, Senhor, em nome de Jesus, estratégia e equilíbrio. Que eu, Pai amado e Pai querido, assim como os meus amados irmãos, possamos, Pai amado, entender. Nós venhamos saber, Senhor, quando orar e como agir. Quando agir. Quando ficar em silêncio e quando falar. Quando construir e quando vigiar. Dai-me discernimento de espírito, Senhor. Aleluia. E discernimento para me posicionar, Pai, em nome de Jesus, diante das pessoas. E posicionar pessoas certas, Pai. Dividir tarefas com sabedoria e manter o povo unido e encorajado. Ensina-me, Deus, em nome de Jesus, a liderar em humildade e a servir com coragem. Fortalece minhas mãos cansadas, renova minhas forças físicas, emocionais e espirituais, assim como dos meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sustenta aqueles, meu Pai, que trabalham, Senhor, ao meu lado. Restaura os desanimados, Pai amado e Pai querido, e levanta os que sentem, Senhor, que se sentem insuficientes. Ah, Senhor,
que eles venham conhecer, Pai amado, o teu poder, Pai, que eles venham entender do teu grande amor sobre a vida deles, que a nossa persistência não dependa apenas da força humana, mas da tua presença, Pai, consoladora. Protege-nos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, das ciladas de Satanás, do inimigo, ó Pai, das palavras que diminuem, das intrigas, ó Deus, que dividem, do medo que paralisa e da tentação de desistir. Dai-nos união, integridade e amor fraternal, Pai. Em o nome de Jesus eu oro, que as nossas motivações sejam puras e focadas em teu reino. Aleluia. Pai, em o nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, trabalhadores conforme o teu coração. Providencia recursos quando necessário. Abre mão, Pai amado e Pai querido, de pessoas dispostas, ó Deus. Em nome de Jesus, dá provisão financeira, materiais e ânimo. Multiplica, Senhor, o pouco que temos para que a obra avance. Ah, papai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro neste momento agora. Aleluia. Assim como meus amados irmãos, para que nós venhamos nos comprometer, Senhor. Usa-nos, ó Deus, onde quiseres. Nos dê coragem para correr quando o Senhor mandar correr. Paciência para permanecer quando o Senhor mandar esperar e fé para continuar quando a vista falhar. Ah, papai, em nome de Jesus, que a minha oração gere movimento. Aleluia. Não apenas em palavras, mas passos obedientes e frutos que glorifiquem o teu nome. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Que a tua vontade seja feita, Senhor. Em o nome de Jesus, em minha vida. Aleluia, na vida dos meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. E tudo isso, Senhor, seja, Pai amado, Pai querido, para testificar, Senhor, a tua presença. O Senhor venha nos conduzir, Pai amado, nos ensinar, nos direcionar, Pai, em o nome de Jesus, para que possamos nos manter firmes na tua presença. Ah, Senhor, tu és soberano, tu és grande poder e misericórdia. Eu te louvo e exalto, Senhor, o teu nome neste momento, Pai. Eu já te glorifico porque eu creio, pelos olhos da fé, Senhor, que haverá restauração, mudança, transformação, Pai. Na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor, no meio da minha parentela, assim como dos meus amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado e querido, eu oro, Pai, bendizendo o teu nome, Pai santo e poderoso, justo, tremendo e fiel, em o nome de Jesus. Obrigada por este momento. Obrigada, meu Deus, pela tua presença, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, te agradecendo e glorificando o teu nome. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu louvo e exalto o nome do Senhor por esta oportunidade que o Senhor concedeu mais um dia. E verdadeiramente, nossa vida seja consagrada ao Senhor. Nós venhamos nos dedicar a obedecer e a servir com excelência. Aleluia. E todos os medos, todos os receios sejam retirados de nossas vidas. Que nós venhamos orar, buscar e clamar a presença do Senhor em tudo e em todos os momentos de nossas vidas. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero vocês amanhã para mais um momento de comunhão e presença, para que nós possamos buscar a presença do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e eu espero vocês aqui amanhã para mais um momento na presença de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe, fiquem com Deus.